Bom, primeiro, né, boa noite a todos e todas, né, os colegas que estão aí junto nessa caminhada, né, quero agradecer a presença, né, da professora Rosa Carolina, né, e a professora Sônia Maria, né, e também em especial ao meu orientando, né, o Elton Castro Rodrigues dos Santos, né, que hoje está fazendo, né, a defesa, né, do seu TCC, né, o trabalho monográfico, né, que ele desempenhou e que a gente está junto já há 2 semestres, né, primeiro com o projeto de pesquisa, né, no semestre anterior, e agora, né, com a finalização, né, com já um produto final escrito, né, que ele vai poder apresentar, né, para vocês hoje, né, a banca, a avaliadora. Então, fico muito agradecido mesmo pela presença, pela disposição, né, em estar junto dessa caminhada. Fico muito feliz em conhecer a professora Rosa Carolina, né, com quem eu tive contato recente, né, mas recíproco em tudo aquilo que a gente vem dialogando durante esses dias. Então, sinta bem-vinda e sinta acolhida, né, ao nosso espaço. A professora Sônia também, né, professora do DEAD, né, mas está como membro externo, professora lá do curso de História, né, e está vindo aí agora contribuir conosco também. Eu vou fazer uma breve apresentação, né, para que fique registrada, né, a professora Rosa Carolina Silva de Gouveia, ela é doutoranda em linguagem, né, pelo programa de pós-graduação em estudos de linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso, né, ela possui o título de mestra em letras também, né, pelo programa de pós-graduação em letras da UNEMAT, campus de Sinop, né, a formação acadêmica dela em pedagogia pela UNEMAT, lá em 2009, e também em letras libras, né, em 2023 pela Uniacel. Também é especialista em docência no ensino superior, né, pela Faculdade de Noroeste de Minas Gerais, em 2011. É especialista também em tradução e interpretação da língua brasileira de sinais, né, pela Universidade Paulista, em 2012, né, bem como a especialização em psicopedagogia, né, que se encontra em andamento. Atualmente, ela está cursando um curso de tecnólogo em comunicação assistida, e desde 2014 ela é servidora pública federal, né, exerce o cargo de tradutora e intérprete da língua de sinais na Universidade Federal de Mato Grosso, lá no campus de Sinop, né, e ela compõe a carreira de técnico administrativo de educação. E, além disso, também ela atua, né, como professora interina na Universidade do Estado de Mato Grosso, né, com algumas disciplinas aí que vem desenvolvendo. Então, sinta-se acolhida, tá, professora? Já a professora Sônia Maria Zanese Pérez, ela é doutoranda em educação, né, pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, né, na linha de pesquisa Estado, Políticas e Instituições Educacionais, em 2022. Ela é mestra em História, né, pela mesma instituição, em 2020, né, especialista em Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar, né, especialista também em Tutoria em Educação à Distância e Docência no Ensino Superior, né, além de ser graduada em Pedagogia e História. É autora do livro Gestão Democrática Escolar, Fundamentos, Princípios e Experiências, e uma das organizadoras dos livros Saberes Históricos e Práticas Culturais e Educação, Desafios e Perspectivas. O outro livro também é Educação entre Saberes e Práticas Pedagógicas, e o último livro, Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil com Saberes para a Vida. Né, então, é o currículo de ambas as professoras, né, que vem contribuir com o trabalho do Elton, né, que está já finalizando, né, um trabalho bem maduro, né. Então, o título do trabalho do Elton é Caminhos da Arte, né, na Pesquisa, uma análise da pós-graduação estrito sensu em Mato Grosso, né, de 2010 a 2020. Então, agora eu dou a palavra, né, para o Elton, né, que ele possa explanar um pouco do seu texto, apresentar para a gente, né. Do regimento, coloca-se que o aluno tem até 20 minutos, mas ele, se puder fazer um tempo mais curto também, a gente fica, né, agradecido para não estender muito, né, as falas, e aí as dúvidas, conforme for, né, na hora que houver as indagações da banca, a gente vai dialogando entre si. Então, Elton, fique à vontade para apresentar a sua pesquisa, né, fico muito agradecido pela oportunidade para a gente poder estar aqui junto nesse momento. E a palavra está contigo. Obrigado. Tá ok. Olá, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade de todos vocês. Ao Gleison, eu não tenho palavras por ele ter me ajudado nesse trabalho que aluno dá trabalho. Mas vamos lá. O título da minha pesquisa, ela se dá enquanto eu sou pedagogo,
né? E fiz a disciplina de metodologia científica e eu senti falta desse material de artes para fazer um trabalho simples, que era um estado da arte. E eu, enquanto pedagogo, eu não trabalho muito as questões de artes. Então, por isso que eu resolvi fazer esse curso, para ter uma parte mais prática. Então, a partir desse projeto, eu senti uma luz para eu poder fazer o meu TCC. Diferente dos outros, que todos eles estão em uma parte mais prática, um projeto de intervenção, eu parti para esse lado um pouco mais teórico, vamos dizer assim. Então, diante disso, minha pesquisa é Caminho da Arte na pesquisa, uma análise da pós-graduação, stricto sensu em Mato Grosso. Esse título a gente mudou um pouco, foi reformulando, etc. Bom, a minha banca examinadora, o professor Gleison já apresentou, o orientador é o professor Dr. Gleison, a avaliadora externa é a doutoranda Sônia, e a avaliadora interna é Rosa Calorina. Bom, então, na introdução, o que eu pensei para poder, do trabalho, deixar para vocês? Que a arte está presente na história humana desde muito tempo, né? E a gente consegue só perceber isso depois que a gente para, olha, analisa. Ela também é fundamental porque, por meio dela, a gente pode registrar a nossa história dos povos, de uma cultura, de uma identidade. Bom, então, por que eu fiz esse curso? Porque eu acredito que a arte me proporcionou uma viagem no interior do meu mesmo, do meu ser, e tive contato com várias situações. Eu trago aqui uma foto, algumas, porque eu perdi várias. Oi? Eu não sei se na hora do compartilhar tá preso na primeira tela ainda, viu? Então peraí. Aí agora passou. Então eu não posso abrir total. Entendi. Tá, vamos lá. Bom ter falado. Então a banca, falei. Então a arte me proporcionou. Tá, eu vou passar manual. Então a arte me proporcionou essa viagem no meu interior. Porque eu acredito que, enquanto pedagogo, eu não tenho essa parte prática da arte, de pintar um quadro, etc. Mas eu me enganei com isso. Eu fiz um primeiro trabalho, juntamente com alguns colegas, posso até agradecer aqui a Cristina, que me ajudou muito. Ela pensou em umas ideias, eu pensei em outra, então eu criei essa árvore ali, que eu fico muito feliz. E esse quadro está na minha casa, na minha sala, e a partir disso, minhas filhas e eu, a gente começou a apreciar mais a arte, comprar quadros, visualizar de outra forma. Bom, então, eu acredito que, ainda na justificativa do meu trabalho, a arte não é valorizada como deveria ser. Tem um desconhecimento muito grande ainda por parte das artes humanas. Eu fiz pedagogia e desconhecia essa parte. E eu acredito que a arte tem que estar dentro da formação docente. Então, essa arte abstrata, que é esse quadro que está aqui, eu gosto muito, ele me chama muita atenção, porque às vezes parece que ele não fala nada, mas ele fala tanta coisa que eu vou mostrar no outro slide. Bom, então o objetivo do meu trabalho foi analisar um período de 2010 a 2020. Eu tinha um período mais curto, só que esse período ele foi um pouco maior porque eu não tinha muitos dados, principalmente nos cursos de pós-graduação, stricto sensu, da Unemat, da UFMT, de dissertações e teses, que tinha um objetivo que tratava sobre artes, artes visuais, artes de educação, qualquer coisa nesse sentido, que eu não encontrei no meu trabalho de metodologia. Então, essa lacuna me deu a ideia de trazer esse trabalho. Então, o meu procedimento metodológico foi bibliográfico, foi um banco de dados de teses e dissertações do PPGE da UFMT, foram relacionadas 13 pesquisas relacionadas com a palavra artes, 10 dissertações e 3 teses apenas, nesse período de praticamente 10 anos. Outros temas como arte e cuidar, docência na arte e outros também que eu procurei ampliar um pouquinho para que eu pudesse ter mais dados. Bom, então eu acredito que dentro do meu trabalho a gente traz a arte como possibilidade de humanização. Por quê? Souza trata, a arte como relacionar sentimentos, trabalhos, planejar, implementar projetos criativos que tentam engajar emocionalmente num processo mais reflexivo. Ainda a possibilidade de humanização por meio do ensino da arte, pois ele ancora o conhecimento sensorial que envolve todos os sentidos, como visão, tato, olfato, audição e gustação.
Isso Souza que nos traz como conceito principal. Então, trazendo essa articulação da humanização entre a arte e a educação, o mesmo autor ainda trata o seguinte, que a arte é um modo de expressão mais alto da autoconsciência da humanidade. Eu acredito que é muito importante esse conceito dele, pois ele oferece esse ensino como uma forma de conheceres da história humana do cidadão. Já outros autores, Barros e Casparini, ele diz o seguinte, que a arte representa a realidade, é um meio de compreender fatos históricos, tornando o objetivo socialmente e construído. Com a minha pesquisa, eu trouxe alguns resultados. A arte como valorização e identidade de um povo, né? Ali da comunidade Mata Cavalo, acredito que alguns já conhecem essa comunidade, ela é de grandes estudos, não só da arte, como de outras áreas. A arte como manifestação cultural de professores, alunos, só um pouquinho. Foi imprescindível a arte para a formação do ser humano, né? A arte também como uma produção de vida de mulheres artesãs, que a gente pesquisou, de uma associação, e a arte como experiência educativa, né? Numa escola, como arte na rua, grupo, espaço escolar, espaço não escolar, entre outros. Bom, eu trago, então, essa arte, essa obra do Adriano Figueiredo, né, que ele homenageou os 306 anos de Cuiabá. Eu gosto muito dessa arte abstrata, né, no sentido que ele traz elementos da região, como o peixe, o caju, entre outros. A gente consegue refletir o tucano, e essa coisa colorida, essa coisa meio desfeita, mas feita, me chama muita atenção. Isso me provocou muito esse curso, porque eu queria só aprender a cortar papel, ou recortar mais quadrado ou redondo, para me poder ajudar as professoras de artes. Mas eu aprendi muita coisa, aprendi a apreciar os pequenos valores, as pequenas coisas que a gente percebe no nosso dia a dia. E principalmente por eu ter feito algumas obras de artes que eu acredito, né, que eu consegui fazer. Eu fiquei muito realizado. Então, dentro das minhas considerações finais, eu trago um conceito de quadros de 2013, que ela coloca o seguinte: a arte se coloca como uma forma mais significativa de comunicação e expressão, apresentando sua possibilidade de comunicativa, dimensão sensorial, criativa e crítica. E por que esse conceito trata muito o que eu penso hoje sobre a arte? Porque quando eu estou lá desenhando, fazendo pequenos rabiscos, rascunhos, ou aquele quadro, eu me imagino uma representação humana, eu imagino uma possibilidade de comunicação, né, criativa que eu não imaginava que eu tinha. Então, eu aprendi muito com esse curso, aprendi muito com minhas colegas que estão aqui, a Lucinéia, a Juliane, que deve estar aí, e a Cristina, me ajudaram muito a entender essas questões. E eu sou muito grato a isso. Eu não vou ler essas referências, mas esse é o meu trabalho. Eu vi que temos uma professora que ela é intérprete de Libras, né? E eu também sou intérprete de Libras, e eu acredito que a arte pode trazer essa parte da comunicação dentro da Libras. Então, obrigado. É isso. Obrigado, Elton, né, pela brilhante apresentação, né, trazendo alguns esclarecimentos dentro daquilo que a gente escreve e deixa, né, escrito, a nossa fala complementa, né? Eu acho que é muito bom, principalmente quando tem uma apresentação bem, né, esclarecida de alguns pontos que provavelmente as pessoas que leram aqui não estão viciadas no texto, né, como orientador. Sim, como eu também. Conseguem visualizar e ter um olhar mais sensível, né, com um cuidado mais apreciado de pessoas que não conhecem o texto, né, passam a conhecer agora e conhecer a apresentação. Vocês têm, a professora Sônia ou a Rosa Carolina, vocês têm preferência de apresentação ou pode ser? Então, vamos colocar pela mão de... a professora Sônia, né, porque eu sou de casa, vai, pode ser a Sônia. Então, vai lá, professora Sônia, você tem a palavra de até 10 minutos, né, para fazer os apontamentos em relação à monografia, né, o texto monográfico do acadêmico Elton. Fique à vontade.
Elton, quero te parabenizar pelo excelente trabalho que você fez, você expôs bem o trabalho que você pesquisou, né? Foram 10 anos que você falou de pesquisa, e é um trabalho que eu acho assim muito importante. Por quê? Porque quando a gente pensa em arte, o que vem na cabeça da pessoa? É aqueles desenhos nas escolas, né? Eu não sei se vocês já foram ou são, no caso, da educação básica, né? Eu sou concursada como técnica administrativa e atualmente estou como gestora de uma escola. E aí eu também já dei aula. E o que a gente mais percebe na escola? A aula de arte. O que você pensa na aula de arte? É o professor ir lá, imprimir um desenho e passar para os alunos pintar. Isso que é o que mais se resume nas aulas de artes. É o que a gente vê também, né? Vivencia nas escolas que a gente vê, observa. É muito difícil um professor formado mesmo em artes, né? Tá? Dando essas aulas. Geralmente as aulas de arte são passadas para os professores, aquelas aulas que ficam, né? Que não foram atribuídas para o professor formado na área. E outra coisa que a gente vê muito também nas escolas os professores de arte, geralmente, eles gostam de fazer as impressões, né, do Romero Brito. Quando você pensa em arte, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Romero Brito. Aí, aqueles desenhos coloridos, o professor faz a impressão, os professores fazem a impressão, entregam para os alunos, eles pintam. Mas aí a gente observa o seguinte, que o professor, na hora de fazer essas impressões, entregar para os alunos, ele não pensa qual que é o conceito, né? Buscar a fundo quem que é esse artista, da onde que ele é brasileiro, de qual região. Tipo assim, buscar mais a fundo mesmo a história de cada artista, né? Para poder apresentar para o seu aluno. E não fazer aquela coisa muito superficial, muito mecânica, né? Por quê? Porque, igual eu falei, geralmente a aula de artes as pessoas levam nesse viés, nesse caminho. Aquela coisa básica que não tem esse aprofundamento na arte. O que é arte? Para que serve essa disciplina? O que essa matéria ajuda o aluno? Ela está ali para quê? Por que foi colocado nessa grade? Por que ela está no currículo? Isso seria muito importante se esses professores fizessem esse trabalho. Eu vi que você pesquisou, você colocou aqui no seu trabalho que realmente são pouquíssimos trabalhos, né? Que falam sobre isso. E esse seu trabalho, pelo que eu li, é uma grande valia que você fez também. Uma que é para o seu próprio entendimento melhor, que você falou também, vai ajudar muito você. E nessa questão também você vai poder ajudar muito as pessoas, né, com que você trabalha. Eu não sei, você falou que você é pedagogo, né, a sua formação é pedagogia, e também vai te ajudar muito como profissional e também lá no seu local de trabalho, né, com os professores que estão à volta, porque através desse trabalho você vai fazer o diferencial, né? Aí você vai mostrar o trabalho que o Elton fez. Qual que é a diferença do seu trabalho? Porque geralmente quando a gente faz as pesquisas, existem muitos trabalhos iguais, né? E não, isso a gente viu que tem um diferencial. Então, Elton, com esse trabalho maravilhoso que você fez, pela leitura também que eu fiz, eu espero que você consiga, né, adquirir mais e mais experiência para você mesmo e também para você passar para os seus colegas e também para os seus alunos esse trabalho diferenciado que você fez, tá? Tá de parabéns. Eu li, ficou muito bom o seu trabalho. Só uma coisinha, Elton, que eu fiquei na dúvida. No seu resumo, você colocou que você fez, né, a análise das teses, dissertações, no caso, na Unemat, na UFMT, no período de 2010 a 2020. E na introdução, você colocou lá, diante de tal premissa, o presente estudo tem como objetivo analisar o período de 2012 a 2019. Aí eu imaginei, talvez seria alguma coisa um trabalho que ele já tinha feito, pegou uma parte, né, para colocar aqui para poder ajudar, ou foi algum erro de digitação mesmo, alguma coisa assim, porque eu vi, aí eu fiquei na dúvida, porque no resumo colocou uma data e ali na introdução tinha colocado outra. Mas é mais coisa mesmo de estar organizando, viu, Eto? Fora isso não vai tirar o brilho do seu trabalho, não. Só mesmo uma coisa de ajuda mesmo, de correção.
E um pouquinho depois, se você for fazer uma publicação desse trabalho, que eu acho muito importante, que se você tiver uma oportunidade, você pode publicar, passar, né, para uma professora de língua portuguesa, né, para estar organizando bem o português, para ficar mesmo na linha de publicação. Seria interessante você fazer essa publicação desse seu trabalho. Mas, do mais, Elton, parabéns, tá? Excelente trabalho, gostei muito. Parabéns, essas são as minhas considerações e a minha ajuda só nessa parte dessa data mesmo, tá? Só essa correçãozinha. Do mais uma vez, parabéns, excelente trabalho, tá bom? Obrigado, professora Sônia, né, pelas considerações, pela reflexão, né? Esse detalhe, às vezes, né, passou ali, a gente nem... Mas o Elton depois pode apontar melhor. Agora eu passo a palavra, né, para a professora Rosa Carolina, né? Fique à vontade, professora, para tecer as considerações, reflexões, apontamentos, dicas, reflexões, tudo aquilo que a senhora puder contribuir com o trabalho. Fico com a palavra, a senhora tem até 10 minutos para fazer os apontamentos. Certo, conta aí, Gleice, que eu sou tagarela. Então, vamos lá. Parabéns, eu gostei muito do seu trabalho. Eu pude ver, assim, um recorte temporal, né, de 2010 a 2020, essa delimitação do seu tema, gostei muito. Eu sei que você está de parabéns, gostei de te conhecer também, né, legal que você é colega. Eu gostei da sua fala, que você entrou no curso de artes achando que ia recortar papel, né, virou um artista, tá certo, é isso aí. Eu sempre falo para minhas orientandas, né, que elas são todas artistas, né? E agora elas são artistas que resolveram dar aula, então isso é muito bom. Que a gente tenha mais aula de artes e que a arte realmente faz toda a diferença na população, na mentalidade de todo mundo, né? E aí eu fico muito feliz e eu quero que esse curso permaneça para ele fazer que vocês façam a diferença na escola. Então, vamos lá. Agora, falando da sua pesquisa em si, eu li, gostei muito do seu texto, achei um texto fluido, que eu conseguia entender, uma pessoa que não é da área também vai entender, então eu fiz alguns apontamentos, tá? Eu vou ler aqui, tipo assim, o título e a delimitação do tema. Foi bem formulado, né? Ele condiz com o conteúdo do seu trabalho, delimitação geográfica aqui no Mato Grosso, né? Eles são pertinentes e viáveis, e também esse período analisado nas bases de dados de 2011 a 2018, poderia ser explicitado mais cedo, né, no texto, para evitar as incoerências com o título, porque, igual a professora falou, você coloca no título de 2010 a 2020, mas no texto a gente vê as suas bases de dados de 2011 a 2018, por ali, né? A justificativa, ela é clara, traz bons argumentos, né? São importantes na arte da formação humana, e também aqui a escassez na produção sobre arte na pós-graduação. É bem problematizada, gostei muito, mas achei que faltou, no entanto, uma breve discussão sobre o porquê dessa lacuna e como esse trabalho poderia influenciar nas futuras políticas ou estudos na área. É uma sugestão, tá, pessoal? Eu li os objetivos, eles estão coerentes, né, com o desenvolvimento do texto, eles foram cumpridos, né, contudo, poderiam ser mais claramente discriminados em objetivo geral e específico, tá? Na revisão de literatura, a fundamentação teórica ela é bem abrangente, construída, né, atualizada. Os autores eles que foram selecionados, eles realmente oferecem um suporte para os argumentos apresentados. Gostei muito, tá? Especial sobre a arte e educação, né? Você traz Souza, Barbosa, Vilhaça. No entanto, essa revisão ela poderia ser um pouco mais crítica, tá? Ou seja, assim, não apenas descritiva, mas analítica em relação aos pontos de vista dos autores citados, certo? Mas eu gostei muito que você trouxe toda essa galera aí para mostrar que a questão da arte, tudo, né? Só que aí eu acho que faltou um pouco essa análise, assim, né?
em relação a esses pontos citados dos autores. Na metodologia, a pesquisa ela foi bem, a bibliográfica, foi bem conduzida. Você traz os usos das bases da universidade, né, da UFMT e UNEMAT, é coerente com os objetivos, mas seria interessante um maior detalhamento sobre os critérios de inclusão e exclusão dos trabalhos analisados, como se deu a categorização final. Na análise de dados, os quadros, as tabelas ajudam muito na organização visual das informações. Gostei, porque eu gosto muito dessa parte visual também. A análise é pertinente, mas o autor poderia ter, você, né, como autor, poderia ter aprofundado um pouco mais as implicações dos dados encontrados, sabe? Por exemplo, quais são as consequências da baixa produção sobre arte no programa de pós-graduação, por exemplo, sabe? A sua conclusão, né, as considerações finais, elas retomam os principais achados, né, do trabalho, com coerência, você escreve muito bem, gostei, como eu disse, é um texto fluido, claro que a gente vai lendo, vai conseguindo entender a sua articulação, há uma boa defesa, né, na valorização da arte na pós-graduação, mas acho que faltou uma problematização mais contundente, com sugestões para uma mudança, um fortalecimento de linha de pesquisa, incentivo à formação docente, sabe? Na área, entre outros. As normas sobre as normas, né, como a professora falou, sempre é bom passar por uma revisãozinha, a questão, gente, sempre acaba passando alguma coisa, né? Mas eu gostei muito da sua linguagem, acho que é bem articulada, acessível, né? Com poucos, tem erros, mas são poucos, tá? Poucos erros gramaticais, algumas repetições e algumas construções, né? Que poderiam ser mais objetivas, né? Pequenos ajustes ali na gramática, nas normas da BNT, eu recomendo, sempre passa, é sempre bom, né? Especialmente nas referências e citações indiretas, assim, muito longas e tal, né? As minhas sugestões de melhoria, eu fiz alguns comentários, né, sobre o seu trabalho, mas eu fiz também algumas sugestões de melhoria, como a professora falou, para você futuramente vir a publicar esse trabalho, né? Pode ser em forma de livro, pode ser enviar para revista, fazer vários artigos, né? Então, eu faço, assim, umas sugestões de você incluir um quadro comparativo entre a UFMT e a UNEMAT, para visualizar essas lacunas, né, de uma forma mais explícita, discutir mais profundamente esses entraves para a presença da arte na pós-graduação, por que a falta de professores na área, uma desvalorização institucional, são perguntas, tá? Criar uma sessão de recomendações para pesquisas futuras e trabalhar a conclusão como espaço de tensionamento e não apenas de resumo, certo? Então, todas essas sugestões que eu fiz sobre o seu trabalho não tira o valor dele, né? Ele está muito bom. Isso aqui é só para você melhorar mais ainda. Eu vou enviar para você, o professor Gleison, por escrito, tá? Vou enviar para vocês. Eu preenchi a ficha, fiz todas essas anotações. Eu vou estar enviando um arquivo para o professor Gleison para ele te passar. Mas, do mais, eu gostei muito do seu trabalho. Você está de parabéns. Obrigada pelo convite, professor Gleison. Me senti muito honrada e feliz de estar participando desse dia hoje. Obrigado, professora Rosa Carolina, né? Ficamos muito felizes pelas considerações, reflexões e indicações que a senhora faz para melhorar o texto, né? Agora eu fico com a palavra para o Elton, né? Para ele tecer as considerações, algumas reflexões que foram apontadas pelas professoras Sônia e professora Rosa Carolina. Fique à vontade, Elton. Eu fico muito feliz, agradeço a banca, agradeço meus colegas por estarem aqui. Falando rapidamente do que a professora disse, em relação à data, realmente eu já olhei aqui o trabalho, eu estava fazendo anotações, tá? E eu vi que a data está errada, porque assim, a princípio eu pensei em 2 anos. Não, agora é 5. Não, volta para 8.
passa para 10. Gente, até eu me confundi, peço desculpa, realmente vou dar uma revisada. Eu confesso que eu dei muito trabalho para o professor Gleison, porque eu sou coordenador de curso também, e aí nós estamos escrevendo quase 150 alunos no ENAD, vamos ter uma aula do ENAD agora, então assim, não é fácil, eu pensei em desistir, pensei em trocar a apresentação para depois, mas o Gleison estava ali, Elton, todos os dias. E ontem à noite mesmo, já eram 11 horas da noite, eu falei, eu não vou responder, mas eu vou fazer amanhã. Primeira coisa que eu fiz. Então eu peço desculpa por isso, não passei por uma revisão. Eu sempre faço isso, mas não deu tempo. Eu simplesmente falei, eu vou ter que entregar assim e depois eu vejo o que dá. Eu nem imaginava que podia até chegar aqui. Mas eu fico muito feliz, professora Rosa, porque ali na conclusão, quando você fala problematizar, eu não fiz isso. Eu faço já trabalhos acadêmicos, né, de pesquisas da pós-graduação, e eu não deixei um apontamento para pesquisa futura. Porque, na verdade, esse trabalho é um fruto disso. Eu quis trabalhos nessas áreas e não encontrei. E eu mesmo não apontei para o meu futuro leitor. Estou com vergonha. E essa base de dados, desse detalhamento, essa categorização é importante. Eu também sou administrador, eu gosto de planilhas, dados, isso me chama a atenção e eu não fiz. Peço mais uma vez desculpa, não sei o que dizer. Mas, de qualquer forma, depois agora que passa essa avalanche, porque a gente está tendo, sim, eu estou fazendo algumas outras disciplinas práticas, teóricas, provas e curso de extensão, né? Não está sendo fácil, mas eu acredito que agora que baixando um pouquinho a poeira, quero sentar com o Gleison, acho que a gente pode tentar divulgar esse trabalho, fazer uma correção na língua portuguesa, que eu não fiz, eu simplesmente entreguei, tanto que o Gleison falou assim, Elton, é amanhã. Aí eu passava a madrugada fazendo, falei, tá aqui, ó, é isso aí. Mas isso não significa que eu fiz de qualquer jeito, pelo contrário, eu fiquei pesquisando, procurando, e já como a professora disse anterior, é uma pequena pesquisa lá do meu projeto de metodologia científica, do próprio curso. Ele me ajudou muito. Tem que agradecer o professor ainda. De qualquer forma, gente, obrigado. Só isso que eu tenho a dizer. A gente super entende, tá, Elton? Não fica chateado assim, esqueci e tal, não fica chateado. A gente super entende e eu estou com as meninas também. Eu sei que vocês estão assim, sobrecarregados no último semestre. Até falei, gente, o último semestre vai ser só para o TCC, vocês têm estágio, um monte de coisa, né? Então a gente super entende, mas eu acho que é um trabalho que merece uma continuação, uma publicação. É só para você estar melhorando. Mas não tira em nada. A gente entende essa correria que vocês estão, tá? É só para futuras publicações. Tá certo. Obrigado. Agradecido, Elton, né, pelas breves palavras, considerações, né? Talvez eu possa até falar que o Elton fez parte da minha banca em 2014. E você precisa falar, senão você fala a minha idade, cara. Eu fiz uma especialização em gestão escolar. E lá em 2014, 11 anos depois, agora inverteu, né? Eu tive como professor em algumas disciplinas na artes e agora tive a oportunidade de estar junto com ele como orientando, né? Então a gente virou a mesa, né? Mas o Elton é uma pessoa que eu tenho um extremo carinho por ele, ele sabe disso, sempre durante toda essa trajetória, nunca em algum momento a gente trocou mensagem, sabe? Eu fico feliz por ter ainda contato com algumas pessoas, e Elton é uma delas, né? Em relação a ele falar que a gente cobra, né, a Carolina talvez tenha até a mesma ansiedade que eu, olha, a gente precisa, né, caminhar, porque não sabe quando tem TCC 2, então todos os alunos têm que concluir, a gente quer, né, acelerar e vamos fazendo, porque é aquilo que nos cobram também, né, você sabe, como professor e coordenador de curso, você sabe que, olha, o professor tem que dar os resultados e tem que fazer os alunos caminhar, e a gente sempre vai dentro das possibilidades. É claro que o Elton tem um potencial muito, né, além desse texto, né, com certeza, isso eu tenho plena convicção, mas diante de tantas coisas que a gente tem, né, no dia a dia, o Elton também é uma dessas pessoas que tem uma carga bem, né, de atividades, então isso, em algum momento, às vezes, vai refletir em algumas coisas, mas realmente ficou bacana, né, eu fico muito feliz em ter a oportunidade de ter orientado, né, esse trabalho que, dentro das possibilidades que eu tive, né, de falar, olha, isso aqui, não são coisas que eu fui percebendo,
né, e que a gente aponta algumas fragilidades, mas elas são possíveis de serem, né, suprimidas ao longo do caminhada. Inclusive, depois agora, né, ele vai ter um tempo para fazer a leitura novamente, né, refletir, depois eu vou mandar a gravação para ele, aí ele assiste lá certinho, né, ver aquilo que ele pode, que ele acha que deve colocar, e aquilo que não achar também não tem problema, até porque a gente não consegue dominar tudo, eu acho que isso a gente tem que reconhecer que a gente não consegue dominar tudo, né, e principalmente quando a gente traz o material, a gente vai conseguir perceber isso depois, na hora que as coisas acalmam, que as coisas se tranquilizam, daqui talvez 1 ano, 6 meses, quem vai ler com, olha, isso aqui poderia ter apontado aqui, eu não fiz, né, mas isso faz parte do processo, eu fico muito feliz. Agora, porque a gente tem que cumprir as formalidades, né, eu vou chamar aqui uma chamada aqui pelo WhatsApp, aí a gente fecha aqui, aí entra no WhatsApp aqui, aí fica eu, a Carolina e a Sônia, aí vocês podem ficar tranquilo aqui, aí eu vou abrir aqui no celular, porque tem que fazer uma reunião externa para colocar a nota, sabe, fazer essas questões da ata, para depois fechar e a gente retorna aqui, mas você não precisa ir embora não, só fica aqui, é coisa rápida, tá bom? Então é rapidinho, a gente retorna. Tá bom, aguardamos. Cristina e Neia. Oi, Obrigado. parabéns, Obrigado por amigo. você estar aí, minha amiga. Não Não foi é das de que eu melhores. também vou apresentar segunda-feira. Falei, vou ver como é essa apresentação. Não foi das melhores. Eu tô nervoso, você acredita? Fiquei Pois nervoso. sim, a gente é normal. Tem muitas pessoas que assim são profissionais na área, são os cantores, por exemplo. Não sei se você já viu eles dando entrevista, eles ficam nervosos todos os shows, mesmo tendo tanta prática. É. Aquele modelo de convite eu fiz no Canva mesmo, digitei lá. Então, o professor até pediu para eu fazer, só que o Canvas eu não tenho total domínio. Você pode perceber que, por exemplo, eu fiz daqui do meu slide. Eu só mudei, mandei em PDF e falei, gente, eu não consigo muita coisa. Você tem essa parte mais prática, né, Cristina? Eu não tenho. Oi, boa noite, meninos. O Olá, Elton, desculpa aí ter entrado atrasada, eu não me Imagina. atentei no horário e eu gostaria muito de ter assistido sua apresentação, Perdão. mas eu não me atentei pelo horário aqui, me atrasei, que o meu horário é diferente de vocês. Mas depois eu peço para o professor Gleison para mandar a gravação. Você é da minha turma ou é da turma anterior? Eu sou de artes também agora. Mas você é da turma que vai formar agora? Sim. Tá. Então eu te chamo lá no WhatsApp e te mando a gravação. Ok, então. Obrigada. Eu não sei se você lembra, mas não sei se a gente estava no dia da oficina. Foi a primeira obra que eu fiz, que inclusive a Cristina e Juliane me ajudou. Aí, ó. Tá na tela. Consegue ver? Consigo. Olha lá, ó. Eu guardo com muito carinho isso aqui, Cristina. Tá na minha sala. E tinha uma foto de todos participando, Guadalupe. Pois é, se eu tivesse, eu tinha colocado aqui. Mas eu não encontrei ela, eu procurei. Eu perdi muita coisa. No grupo, alguém deveria ter, que a gente postou, a Maísa, Eu tenho ela, Elton. Eu não te pedi, Neia. Manda para mim depois, Neia. Mando sim. É bom guardar, né, gente? Eu fiquei olhando, Cristina, essa foto aqui da árvore, essa foto que nós fizemos aquele trabalho. Eu falei, gente, nem eu sabia que eu conseguia fazer esses negócios. Até suas filhas gostaram, né? Sim, elas ajudaram. Eu tenho um vídeo, eu te mandei o vídeo, né? Que elas colocando o dedinho assim, ó. Falei, pinta mais. Sim, achei tão lindo. A mais nova falou assim, pai, eu não aguento mais colocar o dedo. Eu falei, calma, a gente vai terminar. Mas depois, Maria, eu te mando, tá? A gravação para você dar uma olhadinha.
Depois eu vou te mandar meu slide para você dar uma olhada, porque você tem mais prática. Pode deixar. Eu gosto, assim, de uma apresentação mais limpa, sabe? Você percebeu, né? É poucas coisas. Eu só coloquei mais tópicos, assim. Isso. Você colocou algumas fotos do muralismo? Você fez muralismo, né? No final, aí eu esqueci de colocar um, que também foi, né, de alunos de escolas públicas do Adriano Figueiredo, que é aquela arte que você gostou. Aí o meu computador eu não consigo colocar nem digitar no slide. Aí eu Se tô você me esperando a mandar, Juliane. se você me mandar, eu te ajudo. Que dia que é a sua apresentação? Segunda-feira. Dá tempo. Eu faço amanhã para ti. Eu vou enviar de volta pro professor hoje. Vou ver Envia o que para que ele vai ele. falar. Aí pede para ele que... Não precisa falar. Fala que eu vou te ajudar no slide. Ou não. E eu hoje vejo para você. Essa parte eu gosto. E aí, já está todo mundo com o trabalho pronto aí, tudo certinho, né? Tá tudo certo. Então vamos lá. Vamos. Então agora eu vou fazer a leitura da ata, né? A ata Sim. sobre a decisão, né? Que tivemos aí em reunião externa para poder sistematizar aquilo que foi colocado, como que ocorreu. Então, a ata de apresentação pública, só para me confirmar, você é do Polo de Cuiabá, né? Isso. Sim. Então, só para mim, porque tem que colocar o polo aqui. Então, vamos lá. Ata de apresentação pública, né, do trabalho de conclusão de curso. Então, aos 11 dias do mês de junho de 2025, às 18 horas e 30 minutos, né, pela plataforma Google Meet, com o link tal aqui, né, foi realizada a defesa pública do trabalho de conclusão de curso de licenciatura em Artes Visuais, né, do Polo de Cuiabá, do acadêmico Elton Castro Rodrigues dos Santos, com a pesquisa monográfica intitulada Caminhos da Arte na Pesquisa, uma análise da pós-graduação estrito sensu em Mato Grosso, de 2010 a 2020. A banca foi constituída, né, pelos seguintes membros: professor Dr. Gleison Peralta Pérez, presidente e orientador; professora convidada interna, né, professora mestra Rosa Carolina Silva de Gouveia; e professora convidada externa, professora mestra Sônia Maria Zanese Pérez, né, que após a apresentação do trabalho de conclusão de curso, né, a banca examinadora reuniu-se conforme consta no artigo 33 da resolução número 30 de 2012 do CONEP, né, e atribuiu a nota 9,5, né, aprovado, né. Então, o presidente da banca, após proceder à leitura da ata, deu por encerrada a sessão às 20 horas e 20 minutos, na qual foi elaborada essa presente ata, né, Cuiabá MT, né, 11 de junho de 2025. Então, né, parabéns, Elton, né, por mais essa conquista, né, e fica aberto aí para as professoras, né, a professora Sônia, a professora Rosa, a tecerem considerações, né, e eu também, fiquem à vontade. Parabéns, Elton. Agora é só alegria. Você pode continuar sua caminhada aí, seus estudos, né? E continuar no caminho da arte, disseminando aí para todo mundo o conhecimento. Parabéns. Parabéns, Elton, pelo excelente trabalho que você fez e que agora você possa estar mostrando esses caminhos dessa arte, que agora você já está especialista no assunto, tem um excelente entendimento, né, que possa agora estar ajudando também, tanto no seu local de trabalho, quanto também para as outras professoras, e também, né, ajudando para os alunos a descobrir essa arte, esse trabalho maravilhoso que você fez. Mais uma vez, parabéns, tá? Obrigado às professoras. Eu quero deixar um especial aqui, que a Cristina, a Lucinéia e a Juliane, eu não posso deixar de agradecer elas, porque quantas foram as vezes que eu pedi para desistir? E elas falam, não, você vai fazer, vamos fazer lá. Eu falei, mas eu não sei fazer artes. Ela falou, não, você vai conseguir. E elas nos ajudou. Muito, meninas, mas muito mesmo obrigado. Não menos importante, mas o Gleison, eu não tenho palavras, né? Conheço ele já de longa caminhada aí de trabalhos, né? Mais uma vez, Gleison, obrigado por você ter acreditado no meu trabalho, tá? E é isso. Não há de quê. Eu que agradeço todos vocês, os professores,
E esse curso foi o curso que eu queria fazer desde muito jovem e resolvi fazer na época da pandemia. E só para lembrar, pessoal, essa moça aí, a Ivete Cristina, é uma artista, tá? Depois ela vai mostrar o trabalho dela para vocês. Obrigado, gente. Então, obrigado, Elton, pelas palavras, Ivete, né? Fico muito feliz, né, pelas considerações. E a Lucineia também que está aqui junto. A Maria do Carmo também que está aqui, presente. Eu fico muito feliz aí por todos que estão aí, agradecido novamente, né, o Elton pela disponibilidade, né, acho que essa é a relação que nós construímos ao longo do tempo, né, eu acho que isso é muito bacana, isso fortalece os vínculos, eu acho que isso engrandece aquilo que a gente já vem, né, construindo ao longo do tempo aí, na educação, na verdade, né, que é onde a gente está, é o campo que a gente pisa, é o lugar que a gente está e onde a gente acredita. Então, acho que isso é muito relevante para nós, né, professores e professoras que estamos nessa caminhada. Né, fico agradecido, né, então eu vou encerrar a gravação, né, registrando, né, que agora a gente está às 20 horas e 23 minutos do dia 11 de junho de 2023, com a defesa, né, do aluno Elton Castro, do curso de licenciatura em Artes Visuais, tá? E encerramos agora, né, essa sessão pública, né, que houve para a defesa. Isso daí,